Quando você começa a procurar o significado de cada palavra, você vai entender algo interessante. Aqui nós temos um verbo interessante no hebraico. No português também, mas no hebraico, o verbo levar tem vários sentidos. Levar tem o sentido de tanto levar alguma coisa, carregar alguma coisa, mas também tem o sentido de guiar e dirigir. Moisés pega o seu rebanho e dirige, leva, guia, transporta, carrega, seja qual for a situação que você quer entender aqui, mas ele precisava levar o rebanho para trás do deserto. Essa expressão para trás do deserto significa um lugar que estava depois do deserto. Se está depois, então tem que passar primeiro pelo deserto, não tem? O pasto verdejante está do outro lado do deserto. Não tem outra alternativa. Para você chegar lá onde Deus tem a sua bênção, antes de chegar na bênção, tem que passar onde? Deserto. Aonde? Deserto. Ei, o pessoal não quer nem falar o nome, porque não quer passar por ele. Eu não quero passar, não. É muito difícil essa parte. Pula essa parte. Faz uma ponte, Senhor. Seria muito bom se pudéssemos pular etapas na nossa vida. Entretanto, Deus nos mostra que para tudo em nossa vida espiritual existem etapas que nós devemos passar. Não dá para chegar na bênção, no lugar do pasto verdejantes, sem primeiro atravessar o deserto. Moisés leva então o rebanho do Senhor para trás do deserto. Isso significa que o rebanho, se tiver bode, ele não aguenta não. Porque o bode fica pelo meio do caminho. Ele come de tudo, mas não come areia. Ele quer pastar. E tem gente que fica pastando o resto da vida. No termo literal e pejorativo. Porque não quer entender o que Deus quer falar com ele. Porque não quer atravessar o deserto para chegar no lugar da bênção. Quer cortar caminho. Com Deus não há como cortar o caminho. Sem antes chegar na bênção, nós temos que pegar o caminho que Deus traçou. E esse caminho que Deus traçou é um caminho que não tem como escapar dele. Temos que passar pelo deserto para chegar no lugar da bênção. O momento é difícil? É. É complicado? É. Mas o interessante é que fala que esse deserto significa midbar, em hebraico, que nada mais é do que um lugar amplo, grande e seco. Dá para imaginar isso? Alguns de vocês já passaram pelo deserto? Uma vez eu fiz uma viagem. Nós saímos de Los Angeles e fomos até a Arizona, na cidade de Phoenix, no Arizona. Pegamos o carro e começamos a atravessar a estrada. Enquanto estávamos na cidade, era tudo maravilha, de repente nós saímos da cidade, pegamos a estrada no meio do nada. De um lado, areia. Do outro lado, areia. Estávamos atravessando exatamente entre o deserto de Califórnia e do Arizona. Não tinha nada de bonito. De vez em quando você encontrava no meio do deserto que eles chamam de Joshua's Tree, que é uma árvore própria do deserto. Quando não tinha aquela árvore toda torcida no meio do deserto, tinha cacto. Mas o panorama, você olhava de um lado e olhava do outro, parecia ser a mesma coisa. Se você tirasse a foto de um lado e tirasse do outro, tu não ia pensar que era o mesmo lugar. O panorama não muda. E o mais engraçado, que psicologicamente ou não, só de ver o deserto te dá sede. E nós estávamos passando exatamente no verão. Era final de verão, mas fazia 92, 93, nesse pedaço. Quando nós chegamos na cidade de Phoenix, no dia anterior falaram que tinha feito 115 graus. Dá para você imaginar? 115 graus. Eles falavam que não precisava nem abrir o ovo para fritar ele. Ele já saía cozido. Mas exageros à parte, aí você tem uma ideia do que é atravessar um deserto. Você não tem nada diferente. A paisagem é única, não muda.
A situação é aquela que parece que não muda nunca. E é sede, fome, e não tem nada para você fazer. Ele teve que atravessar esse deserto para chegar no pasto. Não sei quantos quilômetros ele atravessou. Mas a palavra de Deus fala, quando nós olhamos os mapas bíblicos, que para ele chegar do lugar onde ele estava até o Monte Horebe, ele teve que fazer uma volta toda por dentro do deserto. E o Horebe ficava bem no extremo de onde ele estava. E o mais interessante, que no meio do deserto, quando você atravessa de um extremo ao outro, atrás do Monte Horebe, no seu lado esquerdo, tem ali um campo verdejante onde as ovelhas podiam apacentar. Interessante como funcionava essa situação. E outra coisa interessante, quando fala chegou a Horebe, o monte de Deus. Essa palavra chegar também no hebraico carrega um monte de significados. Um deles é chegar, entrar, empregar, levar, carregar. E ele carregou praticamente nas costas e rebanho para chegar até ali. As ovelhas com sede, cansadas pelo calor. Imagine que não é fácil andar no calor. E com sede então. E chegar até esse lugar não deve ter sido fácil. Chegou até ali, num lugar chamado Horebe, o monte do Senhor. Só que o mais interessante é o nome Horebe. Horebe significa um lugar totalmente desolado. Significa um lugar totalmente seco. E literalmente significa extremamente seco. Saiu de um deserto para chegar num lugar mais seco que o deserto. Dá para vocês imaginar isso? Será que tem um lugar mais seco do que o deserto? E quando você procura na etimologia da palavra, a palavra Horebe, além de significar um extremamente seco, significa que não há possibilidade de encontrar água. Aí complicou. Você sai de uma situação espiritual que já é desértica, atravessa todo o deserto para chegar num lugar que é chamado lugar onde o monte é de Deus, e ali é mais seco ainda, que não tem uma gota d'água para você, mas é o lugar que você precisava chegar. Muitas vezes a situação que nós enfrentamos parece difícil, só parece. Ô pastor, é que o senhor não está na minha perna porque o senhor não sabe o que é difícil, pastor. É complicado demais. Mas Deus permite que nós enfrentamos essas situações difíceis para nós chegarmos no lugar onde Ele está, que parece ser mais difícil ainda. Horebe. Entretanto, é no Horebe que Deus fala conosco. Entretanto, é nesse monte chamado Monte de Deus que Deus está à sua espera para ministrar a bênção que Ele tem para você. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está à sua espera. Não é fácil não. Pastor, eu já nem sei mais se eu quero encontrar Deus nessa circunstância. Eu já nem sei se eu quero ver Deus agora, depois desse deserto todo. Mas o mais interessante, que nós entendemos que nesse lugar seco, é onde Deus ministra o que Ele tem para fazer, está registrado lá em Salmos 86, verso 4. Quem encontrou aí pode fazer a leitura. Salmos 86, verso 4. O que diz aí? Alguém encontrou? O contrário, 84, verso 6. Desculpa. Troquei os números aqui. Qual passado pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os campos. O qual, passando pelo vale de Baca, ou vale Baca, ou vale árido, faz dele um manancial, uma fonte de bênçãos, cobre todos os tanques. Baca significa deserto, seco, árido. Aquela situação parece que não chove mais na sua horta. Já escutou essa expressão? Ah, pastor, nada chove mais não vem mais chuva na minha horta. A expressão de sequidão, de não ter mais chuva, de estio, que parece que nada vem para acontecer e fazer nem brotar nada na sua terra.
Mas aqui fala a palavra do Senhor que quando nós chegamos nesse lugar seco, chamado Horebe, é nesse lugar, nesse vale de Baca, nesse vale árido, que Deus transforma o lugar seco em manancial de águas vivas. Deus transforma a sequidão em chuva na sua vida, porque Deus está trabalhando para o seu crescimento espiritual, para trazer na sua vida o momento certo da sua bênção.